Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, nessa sexta-feira muito movimentada aqui no Brasil, com comportamentos de alguns personagens da vida política, no mínimo reveladores ou inusitados, sobretudo porque partem de figuras que sempre orbitaram ao redor do inelegível. Mas, depois do indiciamento dele e de outras tantas pessoas naquilo que a Polícia Federal denominou de uma ORCRIM, uma organização criminosa, a Cisânia está ficando exposta aí no campo da extrema-direita. Não é por outra razão que os filhos do inelegível estão vindo às redes sociais fazerem cobranças públicas desses mais proeminentes bolsonaristas que estão no parlamento brasileiro para que eles se pronunciem, porque passadas mais de 24 horas, essas criaturas estão se fazendo de desentendidas dessa história toda, né? Como eu antecipei aqui para vocês, é natural que quem está envolvido nessa história toda comece a fazer alguns cálculos sobre o volume das penas que serão aplicadas a muitos desses criminosos, né? Só que hoje já teve um que se antecipou e já colocou um vídeo aí, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Uma pessoa muito conhecida que, teoricamente, manja de aplicação de pena, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias todas e trazer também mais alguns fatos que estão se dando aqui no Brasil, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, dê o seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, todos os jornais do nosso país noticiaram isso que aconteceu ontem, né? O indiciamento pela Polícia Federal dessa ORCRIM. Os principais jornais colocaram isso em destaque nas suas capas. Nas redes sociais também a gente está vendo os sites todos desses jornais, exceto os jornais que tratam de questões relacionadas a esporte ou alguma coisa mais específica, né? Todos os outros deram destaque a esse indiciamento, né? Afinal de contas, né, é uma situação que é bizarra, uma situação criminosa, é uma ofensa à República Brasileira e o personagem está aí serelepemente indo para um lado para o outro, achando que fazendo aglomerações e colocando essas imagens nas redes sociais, isso poderá neutralizar uma condenação futura. Lê do engano. Bom, não é por outra razão que os bolsonaristas mais próximos sabem disso, porque eles sabem que a condenação virá e que as penas serão muito graúdas, né? O Flávio Bolsonaro está tentando aí uma solidariedade de gente que está se fazendo de desentendida nessa história. E ele escreveu no Twitter dele: em dia de CEPAC Brasil, todos os parlamentares têm a obrigação de assistir esse vídeo até o final. Cadê a defesa de Bolsonaro? Direita unida. Aí ele coloca direita unida entre aspas, né? E aí o vídeo que ele compartilhou é de um personagem da extrema-direita que está fora do nosso país, mas acompanha, enfim, a história toda, e é um fiel escudeiro do bolsonarismo. Ele repara no vídeo dele que quando Lula foi preso, que houve uma solidariedade instantânea de todos os quadros no campo da esquerda, no campo do progressismo aqui no nosso país, em relação àquilo que estava acontecendo com ele. Isso não está acontecendo agora por parte da direita, da extrema-direita. Bom, as razões são muito óbvias, né? Naquela época se tinha a crença que estava havendo de fato algo muito anormal, que alguém que estava sendo colocado ali numa situação estava sofrendo uma série de abusos. Agora não. Quando as pessoas não reagem, é porque os crimes são tão evidentes, é tão descarado você defender alguém que está numa condição tão flagrante que essas criaturas estão recolhendo, né, o trem de pouso, eles não estão aterrissando nesse aeroporto, não. E aí a criatura disse o seguinte aqui, reclamando, antes, enaltecendo aqui o comportamento do progressismo, né? Vamos lá. A lista tem 88 deputados no Twitter, viu? As postagens... Isso aí porque ele fez, ele verificou o comportamento de 88 deputados que se autoproclamam como bolsonaristas, né? E ele está surpreso aqui com o comportamento dessa gente. O que eu achei foram essas três. Essas três não, foram 5 postagens. De 3 deputados diferentes, ou seja, 85 políticos, pelo menos ontem, não demonstraram nenhum tipo de carinho ou apreço por Bolsonaro. Acho que é por isso que Renan Santos... Fala aí, Renan. Eu sou o capanga. Não é não? Como você disse, eu sou o capanga do Bolsonaro. Né? Aqui, ó. E aí o que acontece? Ele está dizendo, sou eu que estou defendendo o Bolsonaro, aí sou chamado de capanga. Meu caro, o problema é todo o seguinte, né?
depois que as pessoas se deparam com isso aqui, enfim, com esse tipo de manchete espalhada por todos os cantos, como é que se defende, né? Porque, gente, a justificativa do Bolsonaro, ela é muito chinfrim, né, do bolsonarismo, né? Eu não sabia. Gente, foi uma sequência, não foi um ato, né? Assim, esqueceu o negócio da gaveta. Não, pegou, tentou desbloquear, o almirante tentou passar, depois tentou dar carteirada, depois tentou tirar, depois o tanto que tirou, colocou malocado no avião, levou para fora do nosso país, aí vendeu, aí pegou o dinheiro, distribuiu dinheiro. Gente, são muitos atos, né? Aí teve outro que ainda pegou uma grana que ninguém sabe, foi buscar um relógio de volta, pegou o relógio. Aqui dentro dizia que as joias não estavam com ele, as joias estavam, já tinham sido vendidas. Teve joia que desapareceu. Enfim, é uma situação que a gente poderia dizer imunda, né? Cheio de imundícies aí desses personagens, né? Então está criando uma cisânia. Eu dei também uma navegada também nas redes bolsonaristas e, de fato, eu não encontrei nada, não. Os bolsonaristas estão sumindo do pedaço, né? Você pega até o Gustavo Gaia aqui, que é o mais proeminente deles, nem uma linha, né? Absolutamente nada, né? O Silas Malafaia também falou nada, né? Todo mundo aí, olha, tá todo mundo aí caladinho, né? E aí, como muitas pessoas gostam de brincar, chamando os seguidores de Bolsonaro, né, que são muito cegos, né, que agem ali como se fossem parte de um gado e que atende ali aos berrantes que são colocados ali, né? Aí eu recebi esse videozinho aqui, muito engraçadinho. Professor, o gado tá voando, tá? Aí ele mandou aqui uma revoada de gado, né? Ele mandou aqui esse boizinho aqui, ó, com uma peruquinha, voando, né, com vento aqui, numa espécie de cabelos aqui desse boi, né? Enfim, eu tinha que compartilhar aqui com vocês. E aí, os cálculos de pena, né? Tá aqui o seu Dallagnol. Ele, depois de ter feito aqui vários cálculos sobre penas possíveis atribuídas a Bolsonaro, ele chegou a um número base, né? Eu acho que ele está sendo muito modesto. Vamos ver o que disse aqui o senhor Dallagnol, se faz sentido o que ele está dizendo. Vamos lá. Contudo, a não ser que seja um réu de 8 de janeiro. Aí, meu amigo, aí o STF vai esquecer essa história de pena mínima. Olha só, o Bolsonaro ainda não chegou a esse inquérito do 8 de janeiro, não, tá? Então, o senhor pode estar certo, tá? Do 8 de janeiro as penas já começam com uma baliza, né? Porque tem muita gente que pegou 17 anos, alguém que estimulou essas pessoas, direto ou indiretamente, a praticarem os crimes, não pode receber uma pena inferior, né? Então, essa é uma outra pena. Vamos cuidar aqui só dos crimes que a Polícia Federal revelou, né, ou pelo menos materializou, indiciou as criaturas todas. Fala, Dallagnol. O STF vai aplicar uma pena mais distanciada da mínima, ali na média, ou mais próxima da máxima, porque ele quer pendurar essas pessoas em praça pública como exemplo. E é o que pode acontecer com o Bolsonaro. Então vamos aqui usar aqui de referência para essa análise desse indiciamento aí, uma pena média, o que daria em torno de 15 anos de prisão, o que é bastante e significa no Brasil, para vocês entenderem, um cumprimento de algo entre 2 e... É o seguinte, né? Aí ele parte aqui para análise de como essa pena poderia ser cumprida, mas, enfim, fato é que ele já criou ali um parâmetro, né? Sendo a visão dele a visão bastante benevolente, eu acho que vai ficar muito superior a isso aí, né? Então a extrema-direita pulando para todos os lados e os principais quadros, né? Não fala nada. Eu entrei aqui na rede do Nicolas Ferreira, para ele não está acontecendo nada, está tudo tranquilo. Até a hora que o inelegível for finalmente em cana, né? Aí muitas dessas criaturas despertarão desse sono profundo que eles estão vivendo nesse momento. E aí, falando de um outro assunto, gente, nós vamos voltar novas vezes, nós vamos deixar essa coisa esfriar, não, nessa fila aí que nós estamos acompanhando todos os dias, né? Vamos falar um pouco aqui do governo Lula, do que está acontecendo aqui, né? O jornalão, hoje o Globo fez esse comentário aqui no seu editorial. Embora tímido, recuo de Lula é bem-vindo. O Lula recuou, enfim, gente, está tendo um jogo por trás aí no meio dessa história,
É muito complexo, né? Porque, na verdade, tudo que aconteceu nos últimos dias foi fruto de grandes especulações, né? As moedas no mundo inteiro deram uma caída. Aqui no Brasil, o real caiu mais e se atribui isso a falas que o Lula deu. Mas que falas? Falas que um presidente da República obrigatoriamente tem que fazer temas que ele tem que se debruçar. A taxa de juros, a política que tem sido comandada pelo Banco Central, que se conflita com o desenvolvimento do nosso país, a falta de metas do Banco Central com o emprego, com o bem-estar da população brasileira, com o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento da nossa economia. Eles estão pensando só em como é que represa dinheiro, como é que se corta direitos sociais para jogar cada vez mais dinheiro para o orçamento, para pagar juros, dívidas bancárias, dívidas do sistema financeiro, enfim. E situações que o povo brasileiro não tem o menor conhecimento e que precisariam ser auditadas, e para isso precisaria do presidente da República expor essas situações cada vez mais, né? Então eles dizem aqui que, olha, o Congresso Orçamento de 2025, com previsão de corte de 25 bilhões e 900 em despesas obrigatórias, traz, enfim, alguma realidade ao compromisso de equilibrar as contas públicas. Gente, quando se aventa a possibilidade de cortar dinheiro de despesas obrigatórias são obrigatórias porque a Constituição diz que elas são obrigadas a serem feitas, com saúde e educação prioritariamente. Então, quando o governo acena que vai mexer nisso, e a justificativa do Haddad é que vai mexer em distorções, eu acho que a comunicação não foi muito boa, não. Porque deveria dizer também, o Haddad, que faria um pente fino em tudo, a começar lá de cima. Há uma série de benefícios, de isenções, uma série de distorções que começam lá em cima, que atingem inclusive o Banco Central, chegando até programas sociais que eventualmente têm algum tipo de distorção. Fazer esse tipo de declaração do Haddad dá a impressão que o governo está ficando de joelhos mesmo, o governo está capitulando, que o governo vai fazer exatamente aquilo que os bancos querem e que as mídias reproduzem. É isso mesmo? Se for isso, gente, então de fato o Brasil não tem mais governo, né? Nós não temos nem presidente da República, nós temos aí um grande simulacro. E nós sabemos que a coisa não é bem assim, né? Que o presidente foi eleito com 60 milhões de votos e nós aqui temos o dever, né, de cobrar do presidente da República que enfrente essa situação toda. Não dá para a gente fazer aquele discurso que eu já apelidei aqui com vocês, né, de obundamolismo. Enfim, já que essas situações estão sendo postas, enfim, elas têm que ser enfrentadas, né? Bom, são temas que eu queria abordar com vocês hoje. Enfim, eu espero que vocês mandem os comentários de vocês aqui e vamos continuar acompanhando essa história toda, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!